pensamento de elite. Muitas pessoas, quando leem essa palavra elite, são pessoas que às vezes ficam meio travadas. E a palavra elite, ela tem vários significados, depende da forma como você quer traduzir esse significado. Eu, durante muito tempo, também lutei com a palavra elite. A palavra elite, ela significa, né, alguma coisa mais valorizada, alguma coisa de melhor qualidade, né, um prestígio talvez. E dentro disso, tudo bem, quando você é um pensador, quando você tem um pensamento diferente, um pensamento que faz diferença na sociedade, acredito que isso faz sentido para você, tá legal? Então, dentro da palavra elite, quando você vai para a raiz, você vai para o elate, ou seja, gerar e nutrir. Se você é capaz de gerar e nutrir pensamentos, você é uma pessoa da elite. Muitas pessoas traduzem mal as palavras e usam mal as palavras. Então, dentro desse processo, a gente começa a enquadrar todo o pensamento que a gente precisa ter para você fazer parte do que a gente pode chamar, talvez, então, se a gente está falando do leite, né, dessa nata, realmente, de um grupo de pensadores. Tá legal? Então, para a gente começar a entender, né, deixei alguns desenhinhos aqui para vocês, então a gente vai usar isso, tá? Lembrando, mais uma vez, que eu tive o capricho de escrever ao contrário para vocês, porque a minha câmera, ela grava de uma forma onde, olha só, essa é minha mão direita, essa é minha mão esquerda, só que fica ao contrário aí para vocês, então eu faço questão de escrever ao contrário para que todos possam entender esse processo. E agora, só que eu estou vendo que eu pus o R de uma forma que eu acabei falhando com vocês, mas dá para ver que aqui, pelo menos, o meu R ficou certo para vocês. Olha o tanto de coisa escrito, gente. Tudo ao contrário, ok? E nós vamos trabalhar tudo isso, então. Uma das coisas que eu digo para as pessoas é: você sabe realmente quem é você? Então percebam que o conhecimento, ele começa a mapear você e começa a fazer você pensar sobre você mesmo. Quando você olha para o espelho, você tem que ter um pensamento sobre você. Você precisa se conhecer. Para você poder pertencer a uma elite, para você pertencer a um lugar, olha só a palavra pertencer das leis sistêmicas aqui, tá legal? Então, para você saber qual o seu lugar, você precisa saber quem é você e como você pode somar nesses pensamentos de elite, nessas pessoas da elite. Olha a ordem aqui das leis sistêmicas. E aí você vai ver o quanto você pode entregar para esse sistema. Olha o equilíbrio das leis sistêmicas. Então, dentro dessa proposta, o que eu preciso mostrar para vocês? Uma pergunta simples. Se eu pergunto para você, quem é você? As pessoas travam. Você tem resposta simples. Seu nome, sua idade, nome do seu pai, da sua mãe, legal, profissão, bacana. Mas quem é você? Dentro disso, para você determinar suas escolhas, você depende de saber qual o número de filho que você é. Por exemplo, se você perguntar para mim, eu digo assim para você: eu sou uma terceira gestação viva da minha mãe, eu sou uma sexta gestação da minha mãe, eu sou um nono filho da minha mãe. Então, eu estou numa fila 3 da grade de lealdade familiar. Quem acompanhou as outras lives sabe do que eu estou falando, tá? Isso faz parte de conteúdo. Então, eu sou a comunicação, eu sou um filho neutro. Olha só como a gente começa a fazer uma organização de um sistema. Eu pertenço à energia 3. Eu pertenço às pessoas que se comunicam de forma visual. Eu sou um visual. E para processar a informação eu sou sinestésico, e para memorizar eu sou auditivo, ou seja, eu sou um VCA, visual, sinestésico, auditivo. A gente falou isso em uma live. Então, dentro desse processo, gente, isso é conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais elitizado você fica, porque não é todo mundo que vai conseguir pertencer a esse lugar onde você está e ter esse prestígio de pensar como você pensa. Então, dentro dessas qualificações que a gente colocou aqui, responder a pergunta quem é você se torna muito aberto. Outra coisa que a gente precisa agora começar a responder dentro desse processo é: o que você quer
da sua vida. Muitas pessoas passam a vida e não se perguntam, não fazem algo pensando em o que você quer da sua vida, qual o processo, quem você quer ser, o que você quer fazer. Para você saber disso de verdade, para ter abundância, dinheiro, prosperidade, sucesso, você tem que servir a sociedade, porque a sociedade faz as trocas. Então, entender sobre as leis sistêmicas passa a ser praticamente fundamental. E dentro disso, o meu propósito, né? Essa pergunta para mim, Cláudio, o que você quer? Eu quero servir, mas todos nós devemos querer servir. Se você já não quer servir, tem alguma coisa aí que já vai impedir você de fazer essas realizações. Então, dentro disso, quem se torna adulto tem que se tornar responsável pelas atitudes, pelos seus resultados. Todos nós precisamos de alguma forma de conhecimento, ok? E aí dentro disso você vai ter que organizar tudo isso e aí dentro dessa proposta de conhecimento, organização, você se torna responsável pela sua vida. E aí dentro disso determina realmente quem é você e o que você quer. É muito simples isso, só que a gente vai explorar um pouquinho mais dentro dessas caixas. Então, é muito importante você começar a perguntar para si mesmo e começar por um papel. Quais são as principais capacidades que você tem na sua vida? Isso tem uma forma de você mapear também. As capacidades de uma pessoa é diferente da capacidade ou das capacidades de outra pessoa. Então, aí é que começam a dividir os grupos. E aí você pode pertencer a uma determinada elite, o outro pertence a outra elite. Porém, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue se valorizar e automaticamente você vai ter mais prestígio, tá legal? Isso é uma naturalidade e esse prestígio é que as pessoas chamam de nata. Mas lembra, o leite é aquele que gera vida e que nutre a vida. Então, para você fazer parte da elite, você vai ter com certeza que fazer esse processo de gerar alguma coisa, que é gerar isso que eu estou dizendo para você a respeito do que você quer e nutrir, que é a sua capacidade. Para você conseguir fazer isso, para você conseguir manter essa sua capacidade, esse seu servir o que você quer, você vai precisar entender um pouco de quais são os seus comportamentos e dentro disso, olha só, se eu tenho capacidades, tem coisas que eu vou precisar trabalhar para desenvolver dentro de um servir, mas eu vou me aproveitar do que eu já tenho. Comportamento também. Qual é o meu tipo de comportamento diante de uma situação? Quando a gente for falar de ação, a gente vai estar falando aqui de comportamento. O que mais você precisa? Você precisa conhecer o seu ambiente. Dentro do seu ambiente é que você vai saber se as pessoas vão te apoiar ou se as pessoas não vão te apoiar. Como ambiente determina muitas coisas. Tem pesquisas falando que nos adultos 75% da nossa influência é ambiente, 25% fica para genética. Gente, isso tem pesquisa, tá? E outra coisa que é muito importante é você começar a avaliar quais são suas crenças, o que você pensa realmente, tá? E dentro disso, o que você pode realmente usar. Então, dentro do processo de capacidade, são os hábitos que você usa no seu dia a dia. Isso é importante. Dentro do comportamento, é como você reage a um tipo de informação. Quando nós falamos de ambiente, nós estamos falando também das leis sistêmicas. E quando a gente está falando aqui sobre as crenças, nós precisamos olhar para como você consegue superar uma informação, porque senão você fica dentro de uma caixa. E dentro dessa caixa você não vai conseguir crescer. E se você não crescer, você não vai enfrentar o estresse. E enfrentar o estresse, aí a gente já entra lá nas leis biológicas. Mas dentro desse enfrentar, você não precisa trombar, você não precisa brigar com ninguém. Dentro desse processo, a gente precisa sempre fazer o quê? Nós precisamos de organização. Dentro disso, olha só, você se conhecendo, você conseguindo alinhar, tá? Sua capacidade, seu comportamento, o ambiente, mapear o seu ambiente e automaticamente entender quais são as suas crenças. Lembra que crenças não tem nada a ver com religião, crenças nós estamos falando aqui sobre o que você acredita e dentro disso tudo você consegue reorganizar para fazer o seu sistema funcionar melhor. Mas olha só que interessante esse, tá, tipo de pensamento. Quando você tem uma possibilidade, você faz o quê? Você precisa agir. Se você não agir, você já não sai do primeiro ciclo.
Porque possibilidade gera ação. Com a ação você vai ter um tipo de resultado. O resultado gera para você o quê? Uma nova crença. E dentro dessa nova crença você pode ter outras possibilidades. E aí você começa a acender a informação, você começa no que a gente chama de espiral de evolução e subir na vida. Muitas pessoas não querem encarar a vida, muitas pessoas não querem crescer na vida, porque crescer significa sair do colo do pai e da mãe. Pertencer a uma elite, pertencer à nata, pertencer, ter prestígio e automaticamente mais qualidade, ter uma grande valorização, ter que gerar e nutrir alguém, você precisa ser adulto. Você vai precisar, de certa forma, enfrentar várias coisas. E o estresse é um deles, porque nem tudo dá para só funcionar no amém, amém, amém. Então, às vezes, você tem uma ação que gera um resultado negativo para você. Só que esse negativo não é negativo. Ele se torna o quê? Um novo aprendizado, uma nova crença. E aí, dentro disso, de uma nova possibilidade, você toma uma ação diferente da que você tinha feito. Se aqui foi positivo, você já vai somar. Então, imagina só você tendo uma plantação. Você vai lá, você tem a possibilidade de plantar sementes, tá? De uma árvore que vai te dar muito dinheiro, que vai te dar muita saúde. E aí você não faz isso, ou seja, você já bloqueou a sua ação, você já interrompeu, ok? Dentro do processo, imagina então que você pegou agora essas sementes e jogou numa terra, tá? E você não teve um resultado bom. Você olha e fala, essa terra não é boa. Então a sua crença já entende que aquela terra não é boa e numa próxima possibilidade você vai usar um outro lugar. Agora, dentro de outra história, o que a gente pode pensar aqui? Você tem uma possibilidade de sementes, tá? De uma árvore que pode gerar muito dinheiro para você e muita saúde. Você vai lá e planta. O seu resultado é positivo. E aí a sua nova crença é o quê? Nossa, isso dá certo. Então, se antes você investia em 10 sementes, agora você já pode investir o quê? Em 50. Por quê? Porque você tem um conhecimento novo, uma nova crença, e automaticamente agindo, você vai ter resultados positivos, e aí você começa a trabalhar dentro desse sistema. O grande problema das pessoas é que a maioria delas não age. Muitas pessoas têm possibilidades, mas não querem agir. Ou, quando tem o primeiro resultado negativo, as pessoas desistem. E automaticamente desistindo, elas deixam de entrar no ciclo que pode gerar muitas coisas para elas. Tá legal? Então, pessoal, vamos fazer uma revisãozinha rápida. Você precisa saber quem é você. E isso não é só, o meu nome é X, a minha idade é Y, não. Você precisa saber quais são, você precisa de conhecimento para saber quais são os seus comportamentos, as suas capacidades, e isso, sabendo se você tem uma energia masculina, feminina ou neutra, vai facilitar muito para você. Se você souber qual é a sua comunicação, facilita muito. Olha só, eu sou um comunicador visual, por isso que eu gosto de mostrar, por isso que para aprender eu preciso ver. Então, dentro desse processo, é onde eu digo para vocês, se permitam se conhecer. E aí, automaticamente, a gente entra nisso daqui. Esse daqui é você e o seu sonho. E quando você sonha com alguma coisa, você quer realizar. Só que muitas vezes, quando você sonha, você vai para realizar, chegam os críticos. E os críticos, muitas vezes, eles interrompem a sua realização. Mas está tudo certo. Está tudo certo. Por quê? Os críticos são aqueles que vão dizer para você o que você precisa melhorar na sua ação. Aqui, o resultado, os críticos vão dizer para você, se você agir dessa forma, você vai ter esse resultado. Só que se você não fizer isso, você nunca vai saber qual é o resultado e qual a crença final disso. Então, muitas vezes, nós precisamos aproveitar a opinião dos críticos, porque se você diz algo, você sonha com algo, e você vai realizar, e nenhum crítico fala nada, posso dizer algo para você? Possivelmente você está no caminho certo. Mas para isso você precisa de algumas coisas. Você precisa de amigos verdadeiros, que vão ser críticos de verdade para você, que vão dizer para você, ei, olha, essa possibilidade que te falaram aí, não é bem assim, aí cabe a você escolher se você quer ou não. Olha, mas se você agir dessa forma, olha, eu já agi dessa forma e tive tal resultado, olha só, você já tem uma nova possibilidade de crença. E aí você fala, bom, deixa eu ver o que eu consigo melhorar. Então, os críticos sempre vão levar você a fazer o quê? Buscar realizar aquilo, mas
pensando. E quanto mais você pensa, mais você se conhece. Quanto mais você se conhece, mais você potencializa o quê? Os seus resultados. Então, dentro desse processo, é muito importante você se conhecer. Porque se você só potencializa, automaticamente você pode estar potencializando a queda de um barranco, de um precipício. Um grande amigo meu, numa das lives que a gente fez, falou, você pode ir para um precipício de Ferrari ou ir de bicicleta. Cuidado então com o que você faz. Cuidado com o que você acha que você está fazendo. E tem gente que pega só o conhecimento, sai jogando na mão dos outros e sem aplicabilidade nenhuma. Dependendo da ferramenta que eu der na sua mão, eu te ajudo. Mas dependendo da ferramenta que eu coloco na sua mão, eu posso te destruir. E isso é um dos problemas de várias formações. Cláudio, mas não dá para ter o mundo perfeito, né? Não. Inclusive aqui eu entrego o conteúdo aberto. E eu não sei quem são as pessoas que pegam. Porém, dentro dos treinamentos, dentro dos conteúdos, você tem que ser muito bem lapidado para você sair e criar a aplicabilidade disso. Por isso que muitas vezes é preciso você dar passos. E aí, quando alguém quer aprender a bicicleta, antigamente você colocava a pessoa na bicicleta e empurrava ela na descida. Hoje em dia já tem técnica para isso, tem método, e as crianças são menos traumatizadas, elas aprendem mais fácil a fazer isso. Mas é lógico que cada um tem o seu processo, e cada um tem o seu resultado, a sua realização. Então, dentro desse processo, pessoal, é onde eu convido vocês a o quê? Algumas definições. Quando eu pergunto para as pessoas qual a sua cor, muitas pessoas olham para mim e dizem assim, minha cor é branco, eu sou negro, eu sou amarelo, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu falo, não é disso que nós estamos falando. Isso que você está respondendo é um tipo de resposta. A minha pergunta, quando eu uso as 3 letras C-O-R, eu estou dizendo cor a respeito do seu pré-conceito. O seu pré-conceito não te define nada. O seu conceito te define, tá? Então, o que eu digo muito para as pessoas é, se conheça, porque quando você tem, vamos lá? Conhecimento, automaticamente fica mais fácil de você se organizar. A sua organização em dia, você tem que ter responsabilidade. E se você determinar qual é o seu conhecimento, qual é o tipo de organização que cabe a você, você pega isso com responsabilidade e você aplica na vida. E esses são os resultados que você vai ter. Então, quando eu perguntar para você qual a sua cor, eu estou perguntando qual o seu nível de conhecimento, qual o seu nível de organização e qual o seu nível de responsabilidade. Porque a cor de uma pessoa de pele não define exatamente quem ela é. Agora, quando você olha para conhecimento, organização e responsabilidade, você começa a definir as pessoas assim. E quanto maior o seu conhecimento, quanto maior a sua organização e quanto maior a sua responsabilidade, você começa a fazer o quê? Mais possibilidades, mais ação, mais resultados. E as crenças mudam e você começa a entrar num ciclo maior. Automaticamente você pode sonhar maior. Por quê? Porque você vai ter níveis críticos muito melhores. Porque quando algum pensador, tá, critica você, é uma crítica diferente de quem apenas critica sem fundamento algum. Porque se você chegar para mim e falar assim, Cláudio, você podia ter escrito de azul aqui, eu falo, obrigado, mas baseado em que você está dizendo isso? Agora, se você vem num pensamento construtivista, você desconstrói e diz, Cláudio, se você tivesse colocado um branco, você ia estar refletindo melhor essas letras para nós. Aí eu ia dizer assim, ok, da próxima vez, a próxima possibilidade, eu vou fazer em branco, eu vou ver qual o resultado, e aí eu faço o comparativo para saber como que eu faço esse ciclo de novo. Porém, olha só o que aconteceu aqui. O meu sonho, a minha vontade de ensinar, de passar o meu conhecimento para as pessoas, foi lapidada por quem? Por críticos. E dentro disso, o meu resultado, ele vai ser melhor. Se o branco realmente for melhor aqui, o meu resultado é melhor. Se o branco não for melhor, tá tudo bem, obrigado crítico. Agora eu volto para o amarelo e o meu resultado vai ser melhor. E automaticamente é onde eu começo a realizar melhor as minhas coisas, ok? Então, gente, dentro disso, mais uma vez eu vou dizer para você, qual a sua definição de cor? Quando eu falo cor, lembra, nós não estamos falando de pele.
Eu não quero um preconceito, porque o preconceito, ele existe em vários e vários tipos de lugares. E a cor da pele é uma delas. Mas quando você tiver um conceito de quem é você, baseado, mais uma vez, no seu conhecimento, na sua organização e na sua responsabilidade, tudo muda. Porque quando eu chego para você, começo a conversar, começo a papear, e aí eu percebo que o seu nível de conhecimento é alto, eu falo, bacana, hein? Nossa, você pode ter uma troca boa aqui, você consegue muitas coisas. Mas aí eu percebo que você é desorganizado, eu falo, essa pessoa não está muito bem na organização dela, não. E aí, como vai ficar essa responsabilidade agora? Você tem conhecimento, você é organizado e você é responsável. Gente, a tendência do seu resultado é ser muito, muito, muito boa aqui. Dentro da realização, talvez vai ser muito mais fácil. Então, quando a gente fala que uma pessoa é um pensador de elite, a gente está dizendo que é uma pessoa que realmente, para a sociedade, ela serve muito bem. E aí, quando eu pergunto, quem é você? Você responde, eu sou um pensador. Eu sou um pensador de elite, eu conduzo pensamentos, eu conduzo realizações, eu conduzo resultados. Eu sou uma pessoa que melhora a performance pessoal, familiar e de trabalho das pessoas. Por quê? Porque eu levo conhecimento para elas e eu cobro organização. Por quê? Porque dentro disso você vai usar as leis sistêmicas. Você vai fazer o quê? Você tem pertencimento. Como que o seu pertencimento funciona diante da ordem? E dentro disso, qual o equilíbrio entre o dar e tomar? Qual a direção? Como é que você se relaciona com as pessoas? Qual a sua energia? Qual a sua comunicação, sinestésico, visual, auditivo? Como que você faz isso? Percebam que com uma organização dessa, eu consigo fazer o negócio funcionar melhor. Mas eu tenho enquadramento, eu tenho as bases rígidas e as flexíveis. A rígida é aquela, tem que ser desse jeito. Agora, a flexível gera pensamento flexível. E dentro dos pensamentos flexíveis são as pessoas que têm ideias. Porque se você fizer sempre o que as pessoas fizeram, você vai andar em manada. E andar em manada não é comigo, ok? Lógico que eu gosto de andar em manada, eu gosto muito dos meus amigos, gosto de família, mas quem anda em manada só repete processos. Agora, quando você tem um pensamento flexível, você olha e fala assim, um exemplo que eu gosto de dar, tá? Você sabe fazer bolo. Uma pessoa, para fazer um bolo de chocolate, ela teve uma ideia, ela pegou o bolo, pegou o chocolate e jogou lá dentro. E aí ela surgiu com o bolo de chocolate. Uma pessoa, para fazer um sorvete, ela misturou algumas coisas para chegar no sorvete. Uma pessoa, para fazer alguma coisa, ela teve que ter um pensamento flexível. Porque se ela tivesse o pensamento rígido, ela não tinha saído daquilo que todo mundo já fazia. E o que eu convido você é pensar um pouco mais sobre isso. Pensar um pouco mais sobre a sua vida, sobre servir. E aí minha pergunta é, o que você quer da sua vida realmente? E é muito importante você entender que você precisa servir. Porque se você não serve, você vai ser deixado de lado. E poucas possibilidades você vai atrair. E automaticamente, quando você receber uma crítica, você já para. E os seus sonhos... Então, dentro desse processo, pense grande. Mas pensar grande não é pensar besteira, pensar só em dinheiro, pensar só nisso ou naquilo. Pensar grande é... faça da sua cor um valioso troféu, um valioso processo na sua vida, que você tenha um conceito de conhecimento, que você tenha um conceito bom de organização. Organização, gente, quando se desorganiza, você sabe organizar. Porque se você não conhece o sistema organizado, como que você vai reorganizar alguma coisa? Então, dentro disso, a organização ela é fundamental. Não adianta só você ter conhecimento, você não consegue juntar as coisas, você não consegue ter um pensamento linear para gerar o pensamento flexível, que é o que vai criar informações. E para tudo isso, você precisa do quê? Da responsabilidade. Responsabilidade sobre aquilo que você vai oferecer para as pessoas a partir de você. Se isso realmente vai fazer diferença para as pessoas. Então, dentro do meu trabalho, qual a minha cor? Quem é você?
Quem sou eu? O que você quer? O que eu quero? Eu quero que as pessoas tenham cada vez mais cor, mais conhecimento, mais organização e mais responsabilidade. Tudo isso vai gerar uma liberdade gigantesca para nós. Mas, até hoje, o que a gente faz é simplesmente conduzir em manada porque eu penso menos. Então, presta atenção, os críticos não estão para destruir você. São os críticos que fazem você crescer. Depende de como você usa os críticos. Mas não adianta nada você olhar para tudo isso se você não agir, se você não tiver ação. As possibilidades vão aparecer e você perde o trem que está passando. E aí você vai dizer assim: ai, meus resultados são sempre o mesmo. Por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que eu não consigo? Minha amiga consegue, eu não consigo. Né? E aí talvez você diga assim: eu faço até mais força do que ela, eu tento muito mais do que ela, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque você não se conhece. Porque você não sabe qual é a sua energia, você não sabe qual é a sua comunicação, você não sabe qual é a sua capacidade, qual é o seu comportamento, qual é o ambiente, qual é o tipo de crença que você tem. Você precisa mapear tudo isso. E aí eu convido você sempre a buscar isso. E o que a gente oferta quando a gente faz live, ou quando a gente dá aula, ou quando a gente oferece os cursos, é isso. E quando você pega, você agrega sempre na sua vida muito mais conhecimento, muito mais organização, porque organização, gente, não é o excesso de organização. Não quero que vocês pensem em excesso de organização. Eu quero que você entenda que se você desorganiza, você tendo organização, você sabe trazer para a sua realidade aquilo que você precisa, porque você agora é responsável pela sua vida, ok? Então, pessoal, é isso que eu tinha para entregar para vocês. Eu passei vários conteúdos bem resumidos, em palavras simples, e agora, cada vez mais, ser um pensador de elite fica com você. Através do quê? Do seu conhecimento, organização e responsabilidade. E quando eu perguntar para você qual a sua cor, eu espero que você saiba responder e com conceito, não com pré-conceitos. Beleza? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu não faço live extensa, eu não gosto de conteúdo extenso, por isso que eu gosto de resumir e realmente fazer você fazer parte de uma elite, tá? Automaticamente que você pode se valorizar e gerar cada vez mais e alimentar cada vez mais o planeta. Nós estamos precisando disso, todos estamos precisando disso, beleza? Obrigado.